paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, meu irmão e minha irmã. Estou aqui para gravar com você a 13ª parte sobre os nossos estudos, que nesta fase Precisamos de Profeta. A 13ª parte do estudo Precisamos de Profeta. Para isso eu quero ler no livro de Joel com vocês, no capítulo 2, no versículo 28 e 29, fazendo alguns resumos, diz assim: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, é uma palavra. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Você sabe, queridos, que o profeta Joel profetizou após um ataque de gafanhotos violento, devastador, que devastou todo o território de Israel. Mas o profeta aproveita da situação em que estava ocorrendo, sobre o estado de perca, de danos que estava acontecendo, para profetizar no meio da catástrofe e alertar as pessoas, o povo, a necessidade da santificação e o quebrantamento diante do Senhor. Nós sabemos muito bem que de quando nós estamos no meio da vida abundante, da vida regalada, da vida sacudida, recalcada, generosa e transbordante, nós somos meios tranquilos. Essa é uma verdade dura, mas é uma realidade nossa. É uma realidade nossa. E quando nós estamos no meio da dor, nós gritamos por Deus. Aí nós queremos nos apegar ao Senhor com aquela ânsia que de imediato aquela dor, aquele sofrimento seja retirado de dentro das nossas vidas. E nós entendemos então, olhando para essa verdade, o profeta aproveitando um momento de catástrofe para alertar o povo da necessidade deles saírem do seu adormecimento de fé, da sua, vamos dizer assim, falsidade, da sua religiosidade, e buscar primeiro o avivamento espiritual, porque se a vida espiritual, a adoração, culto a Deus tivesse em estado de perfeição, isso não teria acontecido. Então nós vemos que a dor se torna o quê? O megafone de Deus. O megafone de Deus, quando está no momento da dor, é o momento que Deus pode falar com o ser humano tudo aquilo que ele quer, porque ele vai procurar o Senhor. Aí o Senhor pode falar de avivamento, pode falar de perdoar, o Senhor pode falar para essa pessoa de retomada de vida. E aqui, quando você olha para essa questão de Deus tratando com as pessoas na dor, é na dor que você vê Deus como professor, como pai, como Senhor, como mestre, pegando a dor nossa como um instrumento pedagógico para endireitar os nossos caminhos, para mostrar-nos a luz que deve ter no nosso caminho, levar-nos para a vereda da justiça por amor do teu nome. E o profeta, quando você vê em Joel 2, 28 e 29, o profeta Joel está prometendo que o Senhor derramaria do seu espírito, das grandezas do Senhor sobre toda a carne, derramamento sem restrições. Mas porém, observa, sem restrições, mas há restrição, porque todos não são cheios, porque nem toda a igreja é avivada, porque nem toda a igreja crê na plenitude do Espírito de Deus. Exatamente porque nem toda a igreja tem oração, nem toda a igreja tem lamentação, nem toda a igreja tem exortação, nem toda a igreja tem confissão, e nem toda a igreja tem súplicas e jejuns. Nem todas as igrejas estão preparadas. Para você ter uma ideia, no capítulo 2 de Atos nós vemos que a igreja primitiva se apropriou desta promessa, vivenciou essa promessa. E nós sabemos que o avivamento, que o preenchimento, o derramamento do Espírito Santo, o recebimento dele foi agendado nos céus. Mas teve que haver, irmãos, na verdade, alguém que desejasse ansiosamente na terra. Alguém teve que querer. Um povo teve que disponibilizar, a dar lugar para que esse derramamento descesse, para que esse preenchimento acontecesse. Então, eu gostaria que você olhasse, porque o povo de Atos desejou ansiosamente, ardentemente. Foi uns 500 irmãos para o cenáculo. 380 fugiram, desistiram, cansaram em 50 dias de busca. Mas o Senhor, vamos dizer assim, 40 dias o Senhor com eles,
e depois mais 10 esperando o derramamento. O Senhor ficou 40 após sua ressurreição e mais 10. Depois que ele ascendeu, o povo esperando. E o povo acreditou. E veio esse derramamento. E veio esse avivamento. Então o avivamento é uma obra de Deus. Porém, se não tiver uma igreja que clame, que deseje por Deus, um povo que anele, um povo que esteja propositado a estar aliançado com o Senhor, no espírito, na alma, na mente, no corpo, andar na luz como ele é luz. Acreditar que ele veio para desfazer as obras do diabo. Acreditar que o Senhor nos tem como povo seu e ovelha do seu pasto. Acreditar que o Senhor alimenta, apacenta e guia. Mas o povo só acredita praticamente que Deus lhe dá. Deus não quer você apenas alimentado. Deus quer você no aprisco dele. Então, eu gostaria que você entendesse que a perseverança é a alma do avivamento. E se você é um profeta que diz que prega o avivamento, que é aquela questão de você chegar no culto e um povo ser derramado, e derramado por causa do seu ministério, pede a Deus para direcioná-lo, para saber se verdadeiramente aquele povo, no demais dos tempos, eles levam uma vida de oração, eles levam uma vida de lamentação, de confissão, de lamentação em jejuns, pedindo perdão a Deus pelo pecado do povo dele. Nós olhando para tantas diferenças e tantas discrepâncias no reino espiritual, quando eu oro eu tenho que falar com Deus, perdoa o pecado de nós, o teu corpo. Porque se tem uma igreja, se tem um ministério, se tem um ministro fora, pregando heresia, alguma coisa, ou se tem lá um ministro passivo, que as pessoas vêm até ele, e ele quer a lã, mas ele não tem um compromisso. Eu já conversei com muitas pessoas que moram em casas populares, que a igreja não é tão grande e o pastor nunca pisou lá. Mas eu observo, por exemplo, que na empresa do irmão quebrado ou bem, ele sempre passa lá. Na verdade, que Deus levante profetas de avivamento. Profeta que não num dia que Deus decidiu manifestar na igreja vai falar que Deus usou. Mas um profeta que esteja preocupado em que as pessoas tenham a vida de Deus. Vida no Espírito. É para isso que eu oro. Que Deus levante profeta. Profeta nas últimas horas. E que tenha o sentimento de Joel. Para olhar a catástrofe. Para olhar a devastação. E vir pregando vida no Espírito, para que o povo seja avivado, e automaticamente, se Deus está avivando alguém, levantando, ele vai cuidando, ele vai zelando, e ele dará prosperidade material, porque essa pessoa vai necessitar. Então eu oro para que haja profeta. Senhor, em nome de Jesus, precisamos de avivamento, e o avivamento que vem das confissões, das orações, dos clamores, da dedicação. Nós precisamos do avivamento que vem de um povo que suplica, de um povo que jejua, de um povo que sabe que o Senhor é Deus e que o Senhor não mente. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajuda essa pessoa que está mal pastoreada, mal apacentada, essa pessoa que está até infeliz, contrariada numa igreja, direciona a alma dela para um avivamento de te desejar, de querer estar contigo. Toca ela, Espírito Santo, e ela começando a despertar o desejo, guia ela a um pastor que seja conforme o teu coração, em nome de Jesus, para a glória de Deus.